Muito boa noite aos nossos amigos, companheiros de Ideal Espírita. Novamente, Grupo Espírita Eurípides Barçanufo vem aproveitar a oportunidade para trazer um estudo a respeito da doutrina espírita. Hoje nós temos o nosso companheiro Celso Batista, que vai falar para nós sobre vida espírita. Antes disso, nós vamos começar com a nossa prece. Hoje a nossa irmã Kátia vai fazer a prece de abertura e o Paulinho vai fazer a prece final. Então a gente já convida a Kátia, pedindo a todos que deixem aí para a prece final aquele copo d'água, para que ela possa ser fluidificada durante a prece final. Então vamos convidar a Kátia para fazer para nós a prece. Uma boa noite, meus irmãos. Vamos iniciar agradecendo a Jesus Cristo pela oportunidade, cerrando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas vibrações, que a nossa harmonia, as nossas vibrações elevadas possam de alguma forma auxiliar o nosso planeta nesse momento tão delicado pelo qual estamos passando. Queremos também aproveitar a oportunidade para pedir a Jesus Cristo pelo restabelecimento da saúde do nosso irmão Isoldino, que é dirigente desta casa, da casa de Eurípides, todos os nossos outros irmãos que se encontram hospitalizados ou enfermos em casa, possam receber a luz, a paz que só Jesus Cristo pode trazer. Queremos também pedir o auxílio de nossa Mãe, Maria Santíssima, rogando a ela que nos envolva, que envolva o nosso coração, que possa de paz. E o encontro de hoje possa ser muito proveitoso na nossa vida. Possamos ouvir, internalizar, colocar em prática as reflexões sobre a palavra de Jesus Cristo. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, de onde nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Assim seja, graças a Deus. Encontro e bom estudo para todos nós. Bom, e agora, sem demora, nós convidamos o nosso amigo Celso Batista. Celso, seja muito bem-vindo, que Jesus te abençoe, que os bons espíritos possam te orientar no estudo, e nós estamos com você a partir de agora com a vida espírita. Seja bem-vindo. Boa noite, Fued, a todos aqueles que estão acompanhando pelo YouTube ou pelo Facebook esse estudo desta noite, aproveitando essa grande oportunidade que a pandemia, nos possibilita estar em retiro dentro de casa, e com isso nós podemos refletir um pouco melhor. Então, é uma grande oportunidade para a gente poder ver um pouco mais sobre a vida espírita. O verdadeiro significado desse conhecimento a respeito da vida do espírito é mostrar para os seres humanos encarnados que a vida é um prosseguimento, é uma continuação, ela não tem interrupção. A vida em si nunca tem fim. Então, alguns aspectos dessa vida do ser espiritual após desencarnar são claramente elucidados pelos espíritos superiores que são encarregados de cuidar do desenvolvimento e da educação da humanidade, mostrando o que acontece depois. Muitas pessoas são profundamente curiosas em saber o que acontece com o espírito depois que ele desencarna. Então, dentro dessa lição do capítulo 6 do livro 2 do Livro dos Espíritos, ele tem essa finalidade, dar uma visão da parte da vida dos espíritos que ocorre fora do corpo físico, depois dessa parte em que nós chamamos de existência se encerra. E a gente pode explorar alguns aspectos que motivaram os seres espirituais encarregados de acompanhar esse desenvolvimento humano, os encarnados, todos os encarnados, especialmente, para que nós possamos perceber como é a nossa realidade. Quais são realmente os objetivos desse ensino? É mostrar que a vida em si jamais cessa, a vida, ela prossegue. Independente do corpo ter falecido, o ser que nós somos, o ser espiritual, em essência, esse jamais para de viver a vida. Nós somos a própria vida em expressão.
Então, os aspectos que eu escolhi para nós explorarmos, porque dentro da curiosidade humana, normalmente todo mundo quer saber como é que é o espírito, como é essa situação do espírito depois que morre, ele reencarna rapidamente, ele demora a reencarnar, quais são as condições para ele poder reencarnar, o que acontece, onde ele fica. Então, esse capítulo explica isso com uma lucidez, com uma clareza impressionante. A primeira coisa que eu quero fazer é sugerir a você que entre na leitura do Livro dos Espíritos, no livro 2, e vai estudar esse capítulo 6, porque ele é um capítulo interessantíssimo. Eu escolhi alguns tópicos para a gente poder explorar isso, porque se a gente fosse falar profundamente de cada item, são muitos itens, nós gastaríamos com certeza aí 6 a 8 horas falando sobre esse capítulo só sobre esse capítulo. Então vamos lá, vamos explorar. Qual é o objetivo quando os espíritos superiores encarregados da educação, do desenvolvimento e do acompanhamento do progresso da humanidade, quais são os objetivos? Então eu listei 10 objetivos principais. E dentro desses 10 objetivos principais, nós podemos comentar o efeito, né, dessas informações sobre a nossa experiência humana. Primeiro, dar ciência, um dos objetivos, né, os 10 principais objetivos. O primeiro deles que eu listei foi dar ciência para todos os seres humanos encarnados de que a morte não alcança o espírito. Isso é um evento meramente físico. O corpo humano, exclusivamente a matéria, perde a sua vitalidade e a sua capacidade de expressão, sem que nós, o ser espiritual, a inteligência, a essência, percamos qualquer coisa, percamos qualquer qualidade, percamos qualquer virtude. Não se acrescentará, evidentemente, nenhuma virtude pelo fato de eu ter desencarnado. Isso não vai acontecer. Mas, em compensação, também não vou perder nada daquilo que eu já estou acumulando em experiências, em valores e em conhecimentos, enquanto estou existindo fisicamente. Então, se a morte não alcança o espírito, o primeiro grande conhecimento que você vai guardar de uma maneira definitiva e que tem uma capacidade de gerar um impacto profundo, intenso, e grandioso na sua vida, é saber que você é um ser imortal. Consequência natural, primeira grande consequência, está aberta a porta para você entender que a morte, para você, como ser espiritual, não existe. É um evento meramente físico, é um evento meramente transcendental, onde você muda o seu status, né, de encarnado vivendo um papel, vivendo uma experiência humana, para um ser descoberto do seu manto carnal, mas completamente vivo, ativo, com a mesma inteligência, com o mesmo conteúdo mental, com as mesmas informações que você teve, com uma exceção extremamente importante. Você não tem mais o obstáculo da carne para poder impedir de você ver outras coisas que antes, no corpo carnal, você não tinha a possibilidade de ver. Então, há uma expansão natural, uma libertação natural do seu ser, quando você está fora do fardo carnal, e você consegue alcançar uma percepção de coisas que você antes não tinha possibilidade. Qual o objetivo disso? O que a espiritualidade quer que você alcance com isso? Quer que você compreenda que a vida é muito mais do que aquilo que você vê. É muito mais do que aquilo que você tem sentido. Que a vida é muito mais e muito mais importante sobre outros aspectos que não da realidade da existência material. Não são os fatos da realidade material, da existência material, que vão gerar para você a importância. Eles vão gerar experiência, conhecimento, expansão, mas com um patrimônio que vai ser incorporado ao espírito, ao ser essencial que você é. Então, há uma visão clara da espiritualidade de que quando você passa
da encarnação e da existência para a outra parte da dimensão, ainda que você não tenha, assim, alcançado grandes objetivos na sua existência, que não tenha alcançado as grandes metas, né, de fazer-se a imagem e semelhança daquele que te criou, de tenha conseguido desenvolver dons, poderes, virtudes e valores, você vai ter outra visão, vai perceber que o universo é muito maior do que simplesmente essa pequena realidade que nós enxergamos por uma pequena fresta do nosso olhar e que é ínfima em relação ao contexto geral da vida, que é o infinito. Então, se você começa a entrar nessa experiência da informação de que você é um espírito imortal, é evidente que a partir desse instante vai crescer em você a consciência de que você não pode morrer. Você vai perder o medo da morte. É uma consequência natural. É óbvio que se você sabe que é imortal, quando você começar a ter medo da morte, vai ser aceso dentro de você, da sua inteligência, do seu raciocínio, da sua mente, vai ativar em seu espírito aquela ideia, mas eu sou um espírito, eu sou imortal. Então você perde o medo da experiência da morte. E com o andar da carruagem, você vai chegar num ponto em que você vai descobrir que se você se alinhar com as leis que regem essa vida que você vai ter uma expansão natural das suas vibrações, um aumento das suas vibrações, e com isso você vai ter um alcance muito maior de informações, de poder, de capacidade e de poder de experimentar mais da realidade do que você tem experimentado. Com isso, você vai perdendo o medo, vai se tornando uma pessoa mais competente, mais capaz, que tem mais coragem e que pode investir mais em ações com mais ousadia, não aquela de risco, porque isso não seria uma coisa sensata, né? Você colocar em risco a sua existência física, né? Só porque você sabe que é imortal. Então, continua o desenvolvimento do bom senso, vem acompanhando a experiência das grandes descobertas, e uma das maiores, ou se não a maior delas, é que você é, em essência, imortal. Bom, eu falei da primeira condição que vai dar ciência para você, que esse estudo, que essas informações vão dar para você. Agora, tem um segundo ponto, são 10 que eu falei, e a gente vai falar sobre esses 10 pontos, mas depois você pode participar, ver se você também conseguiu descobrir mais algum ponto, mais alguma importância, porque são muitas, seriam centenas talvez. Então, segundo ponto, dar ciência de que cada um tem como referência de realidade no pós-morte aquilo que as suas próprias vibrações vão delimitar. O que é que delimitaria a sua realidade no pós-morte? Os seus próprios conhecimentos. Os conhecimentos que você tem, os conceitos que você formou, os conceitos que você adotou, as crenças que você tomou para si como sendo suas. Então, você começa a perceber que há uma coisa muito interessante na realidade que antes você não percebia. A realidade, mesmo a realidade do plano existencial, onde você estava ou está, onde você vive, onde você tem essa experiência, você que está me assistindo como encarnado, vai saber que você está nessa experiência. Toda a realidade à sua volta é uma decorrência do conjunto de informações que você formou como sendo a sua estrutura de referência. Sua estrutura de referência é aquilo que você vê na sua realidade. É aquilo que você sente quando está interagindo com as outras pessoas. É aquilo que você percebe pela visibilidade que você tem de tudo aquilo que você experimenta. Então, você proporciona a formação de realidade onde quer que você esteja a partir do que você conhece. Todos os seus limites humanos são determinados pelos conhecimentos, pela ciência que você tem,
por aquilo que você acredita, pela verdade, pelos conceitos. Quando você morre, ou quando você desencarna, que é o termo mais correto, né? Então, as pessoas pensam, morreu fulano. Ele não morreu. O corpo, sim, faleceu. Ele desencarnou. Mas o ser que ele continua vivo em qualquer lugar. E o que ele vai ver da realidade é que ele vai ter aquilo que ele tem por conhecimento. A realidade se formará segundo aquilo que ele conhece. Então, cabe a você, como um ser espiritual, que é a informação do primeiro item, como ser espiritual, procurar desenvolver e expandir o seu conhecimento a respeito dessa natureza espiritual e suas possibilidades de experimentar a vida onde quer que esteja. Então, nós vamos chamar esse onde quer que esteja, para efeito de exemplificação, para quem acabou de desencarnar ou para aquele que já desencarnou há algum tempo, vamos chamar de erraticidade, que é assim que os espíritos chamam essa experiência do pós-morte. Erraticidade por quê? Não tem um lugar determinado que eu vou, uma dimensão da vida, onde todo mundo fala que é céu ou inferno, ou seja lá o que for. Então, a erraticidade é para quem não tem uma referência espiritual de ser um ser imortal, de ser a essência, a natureza, a energia que vive, que vibra, que gera a realidade em torno de si. Então, erraticidade é aquele espaço de tempo entre uma encarnação e outra, em que você ainda não tem um local previamente determinado por suas construções anteriores da existência, onde você possa se estabelecer. Pode até ser que você vá para algum plano, vá para algum planeta, vá para algum astro, né, da natureza cósmica, e seja para estagiar enquanto você se prepara, enquanto você se realinha, enquanto você recupera a sua visão, né, de todas as coisas que você fez na encarnação anterior, reflete sobre isso, repensa num plano para poder existir novamente, encarnar novamente, e ter a possibilidade de reconstruir circunstâncias, de consertar experiências, de progredir e avançar segundo a nova percepção que você tem da vida, num amplo sentido, né, no sentido mais cósmico. Então, você pode até ir para algum lugar temporariamente. Pode ser que você já tenha também até um pouco dessa visão e tal, e tenha uma passada rápida pela sua experiência da existência, em termos de visão, de perspectiva, o que aconteceu comigo naquela existência e tal, como se você estivesse tendo um feedback, vendo um filme rápido, uma coisa que te dá uma percepção de que você foi, como que foi a sua encarnação, e você então possa, a partir desse momento, começar a planejar uma nova existência, onde você vai levar a efeito um estudo, um trabalho ou alguma atividade que possa construir uma estrutura melhor do que essa que você fez enquanto estava na existência e da qual você se libertou desencarnando. As pessoas que são seus parentes, que são seus amigos, que são as pessoas queridas, né, da sua família, são pessoas que passaram para outro plano, ou que se já passaram para outro plano, claro, que passaram para esse outro plano da vida, para outra dimensão da vida, elas normalmente podem reencarnar até com certa rapidez, dependendo das condições em que elas se encontram, mas também pode demorar muito, pode demorar milênios, e isso é o que fala dentro do estudo do capítulo 6, do livro 2 aí, do Livro dos Espíritos. Então, em terceiro lugar, nós temos agora a informação de que essa lição quer dar a você uma visão clara de que o ser que nós somos, em essência, ele não depende do corpo físico para viver, porque ele só depende do corpo físico para crescer e aprender espiritualmente, para gerar as estruturas espirituais, para formar os níveis de consciência. Então, vamos fazer uma pequena
pequena passagem pelos níveis de consciência para você ter uma noção de como que você está, se você ainda está encarnado, ou de como poderá estar num processo de reencarnação futura, se você vai definir as suas estruturas, vai definir as suas consciências e vai saber como que você vai se localizar na vida em qualquer circunstância. Então, primeiro, nós temos uma transposição de consciências, sendo que o nosso primeiro estágio dentro da própria humanidade é um estágio de inconsciência. A humanidade ainda muito animalizada, que não tem consciência da sua imortalidade, da sua eternidade, nem mesmo da sua própria humanidade. Então você tem que desenvolver experiências, criar experiências, e isso vai acontecer até de modo automático, porque quando você começa a utilizar as informações, os conhecimentos que você tem, mas usa o negativo, usa o mal para poder criar essas experiências, para poder se expressar na vida, você acaba gerando para você as experiências negativas que vão te dar uma percepção de como aquilo é ruim, que você não quer aquilo de novo, não quer viver aquela experiência. Então, a alta animalidade tem essa finalidade, de fazer você ver o que é ruim da vida, sentir o que é ruim da vida e começar a ter a capacidade de fazer novas escolhas segundo a lei do amor ao próximo, a lei do amor divino recomenda para nós, na nossa experiência humana. O segundo estágio da consciência é a questão de você ter a capacidade de dar à sua humanidade uma expressão plena. É tornar-se uma pessoa competente em sua humanidade, ou seja, ser humano de verdade, perder a sua animalidade, deixar de ser reativo na reação automática, impulsivo, compulsivo, intempestivo, agressivo, violento, para mudar de estágio vibratório, para crescer em termos de campo vibracional e em termos de magnetismo. E depois disso você ganha a consciência da sua humanização plena e passa para a consciência de espírito. E é isso, principalmente, que essa lição de vida espírita vai dar a você a oportunidade de conhecer o que é a vida espírita, como que você funciona como ser espiritual, que as vibrações te distinguem e te determinam a sua localização na próxima dimensão da vida, te dão uma diretriz, te dão uma direção, te dão sensação de segurança, sensação de conforto, de tranquilidade, a sensação para uma continuação da caminhada sem o desespero, sem o medo, sem aquele apego à matéria e ao corpo físico. Então, depois da consciência de espírito, vem outros níveis de consciência que não vale a pena nós abordarmos agora, porque não é a questão do assunto. Então, dentro disso, da sua humanização plena, quando você se torna humano plenamente, você começa a usufruir os resultados importantes, começa a colher o fruto maduro daquele plantio das suas experiências mentais e experiências de expressão, né? Então, você vai ter uma visão clara de que o ser que nós somos, em essência, não depende do corpo físico para viver. Nós somos a própria vida em expressão, estando encarnado ou estando desencarnado. A encarnação, ela acontece por consequência daquilo que nós temos, é o verbo, o conhecimento, a palavra, se fazendo carne e permeando o nosso ser. Então, entender isso depende de nós deixarmos a carne e continuarmos vivos, às vezes, entre uma fase e outra da experiência. Quarto ponto desse nosso conhecimento, do nosso estudo, vai falar que os espíritos programaram essa lição e mostram como é o momento entre a desencarnação e a outra reencarnação, vai mostrar que os conhecimentos formam a nossa alma. Então, você tem conhecimentos gerais, eles formam a sua alma. Você é uma alma viva, mas você, além de ser uma alma, você tem um espírito que as crenças
e os conceitos e as verdades é que determinam quem é esse espírito, como esse espírito é, como ele funciona, como ele age, como ele reage, como ele pensa, que modo, como ele vê a vida, o modo como fala, como se expressa. Então, nós vamos começar a perceber que nós, em cada experiência, angariamos informações, que nós, em cada desencarne, recolhemos mais informações, e que se nós não nos dedicamos, enquanto encarnados, a conhecer que nós somos espíritos, e que, como tais, nós temos uma vida espírita, nós vamos desencarnar para conhecer esse intervalo entre uma encarnação e outra, e sentir a nossa natureza espiritual se expressando livremente, porém, delimitado pelos conhecimentos e pelos conceitos e crenças que a gente tem. Então, nós só podemos ter uma percepção de nós mesmos desta forma. Ou nós estudamos o significado daquilo que representa os conhecimentos espíritas, e nós descobrimos que somos espíritos e entendemos isso como uma coisa muito mais importante do que o próprio corpo físico, ou nós teremos que naturalmente passar pela experiência de descobrir isso desencarnado. Perceber que se nós morremos como seres humanos e acreditávamos que podíamos morrer, que nós não podemos morrer. Nós não. O que falece é o nosso corpo. E, então, nessa experiência e nessa circunstância, nós vamos encontrando grandes oportunidades, sempre oportunidades grandiosas de expandir o nosso ser, né? Expandir. Então, o quinto tópico, eu estou aproveitando para dar uma lida aqui, porque às vezes costuma a gente esquecer algum tópico e eu não posso esquecer, porque são muito importantes. Então, o quinto tópico fala que o nosso corpo humano é apenas um instrumento sensorial. Ora, o que isso significa? Você pode perguntar, o que isso significa? O instrumento sensorial é o que permite sentir você o que você é. É você se sentir. Você sente aquilo que você é, aquilo que você pensa. Tudo que você pensa reflete o que você é. Reflete os conhecimentos que tem, os conceitos que tem, aquilo que você acredita, as verdades que você tomou para si como suas. Então, sentindo-se, você vê se você é bom ou se você não é bom, segundo o seu próprio sentimento. Não tem ninguém te julgando, ninguém vai te julgar, vai falar assim, você é mau, você é ruim, você é isso, você é aquilo. Não, você age, a vida te dá uma realidade segundo as suas próprias ações, causa e efeito, retorno, né? Experiência de amor da vida por você. Você doa aquilo que você tem, que é o seu conhecimento, a sua energia, e a vida te retorna como uma experiência para você se sentir. Tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você experimenta, é apenas um resultado dos movimentos que você tem. Movimento. Então, vamos raciocinar e pensar sobre essa palavra. Movimento. Mover a mente. O que nós movimentamos na mente é o que movimenta a realidade que você experimenta. Até a própria palavra experimenta te dá uma percepção de que até essa experiência é um procedimento mental, ela acontece na mente também. Então, a experiência é dada a você a partir do que você move na mente. Então, pense bem sobre o seu movimento. Eles são vários. Que movimentos você faz para deslocar a vida em formato de experiências e de relacionamentos? Você move a vida pensando. E há muitas formas de pensar. Uma delas é você dar uma opinião, uma delas é você julgar, uma delas é você condenar. Tudo isso vai criar sentimento interno, circulação de energia, dando a você um retorno, se aquilo que você movimentou é bom para você. E quando você é useiro e vezeiro, ou seja, uma pessoa habituada a determinados tipos de práticas, a determinados tipos de pensamento,
determinados tipos de expressão verbal, determinados tipos de atitude, você vai fazer uma alimentação continuada de conexões cerebrais que nós poderemos chamar de um outro modo. São os espíritos que vão determinar as suas características, ou espíritos predominantes, te dão a possibilidade de não fazer, exceto quando você se acumula tanto dessas energias negativas ou positivas, tanto desse caráter, tanto desse modo de ser, tanto desse modelo, que você é dominada por essa energia e se torna um espírito dominado por espíritos dominantes que você mesmo alimentou. Então, essas informações, elas não estão escritas no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, do livro 2, mas é o que a gente tem que extrair da letra, porque se você ficar preso só na lição e da letra, não tirar aquilo que os Espíritos quiseram te mostrar, quiseram te ensinar, quiseram que você descobrisse por si, então fica sem sentido, é como se você estivesse sendo guiado pelas informações que eles te dão. Mas você tem que ir além, você tem que extrair ali dentro a essência daquilo, extrair aqueles valores que estão embutidos, que estão implícitos, que estão contidos nas informações. Então, por que importa eu saber muito se o espírito encarna rápido ou se desencarna rápido? Isso não tem uma grande importância. É um título de informação que eu vou ter que eu vou ter que saber? Claro que sim, vou ter que saber, porque isso faz parte da ampliação do meu conteúdo mental, faz parte da expansão da minha consciência, faz parte da expansão da minha capacidade de percepção do universo, do cosmos, né, além vida material. Então, com essa experiência, nós vamos extrair a essência. É o mesmo caso do Evangelho. As pessoas acham que o Evangelho é simplesmente um texto para ler, fazer uma leitura durante o culto do lar, e está muito bom, e fazer um pequeno comentário. Não. Entre no Evangelho de corpo e alma, entre no Evangelho de espírito, mergulhe nele, sinta a essência daquilo que os espíritos querem que você descubra. O espírito da essência da letra é o que você tem que extrair. Então vamos para o 6º ponto que eu extraí dessa lição, para que nós possamos perceber que vai chegar um tempo em que não nos basta ler aquilo que está escrito a respeito dos espíritos, mas que nós entendamos a profundidade da mensagem e sejamos capazes de nos alinhar com essa essência da essência da informação para melhorarmos as nossas estruturas. Como eu falei nas estruturas logo lá atrás, em relação a quando eu falei das consciências, eu vou falar das estruturas também, porque senão a pessoa fala, mas que estrutura é essa, Celso? Eu não estou sabendo que estrutura é essa. Então vamos lá. Primeiro, quando você entra para o mundo, você não tem informação espiritual. O que vai te dar a informação espiritual, as informações de conhecimento, são as suas convivências da humanidade. É a experiência de relacionamento. Então, uma grande parte do seu conteúdo lógico, daquilo que vai formar a sua estrutura lógica, seu referencial, são as informações que vêm das outras pessoas. É na vivência, é no que aconteceu. Então você vai receber informações boas, informações ruins, informações negativas, informações más, informações substancialmente capazes de fazer você crescer, ou pela dor, ou pela própria experiência dos outros, para poder evitar a dor. Então você vai começar a formar uma consciência lógica. Então essa consciência lógica vai te dar uma estrutura psicológica, ou lógica espiritual. Sua lógica espiritual, a princípio, será... Está dando um retorno do seu som aqui. Desculpa aí, Celso. Tranquilo. Então, a sua estrutura psicológica vai te dar a lógica, né? Ela vai te dar a lógica e vai te dar o sentimento relacionado com a lógica. O sentimento é da natureza do espírito, para avaliar você mesmo, você avaliar seu conhecimento, avaliar o seu sentimento, avaliar o que aquilo significou para você. Então, nesse caso, você vai ter a sua primeira estrutura,
A estrutura que você vai conhecer primeiro é a estrutura psicológica. Depois da estrutura psicológica tem outra estrutura, que a gente chama de estrutura psíquica. A estrutura psíquica é o ser trino, que se fala muito, né, das outras concepções religiosas, aí de um modo geral, fala do ser trino. Então, a sua concepção, né, que você vai ter de você mesmo, eu sou isso. Essa é a sua estrutura psíquica. Você vai descobrir muita coisa do que você é, mas como ser humano, como natureza física, e aquilo vai passar a incorporar a sua natureza psíquica. Você vai sentir-se como sendo aquilo, A, B ou C. Né? É como você se vê. Então, mesmo esses valores vão ser alterados em cada experiência. Se você faz uma experiência negativa, se você tem um tipo de comportamento negativo, se você tem uma estrutura desequilibrada, é muito nervoso, é muito alterado, é muito brigão, é muito cheio de confusão, com o passar do tempo, com o repetir das experiências, você vai tendo retornos, vai tendo vivências, e vai sentir que isso não te convém. Então é a vida te amansando da sua animalidade, tornando você um ser mais humanizado e dando a você uma visão psíquica a seu próprio respeito diferente da que você tinha anteriormente. Porque no começo, aí eu me lembro quando eu era criança e muitas pessoas falavam, não, eu sou assim mesmo, porque eu sou nervoso, e eu via outras pessoas adultas falando, não, porque ele é nervoso assim mesmo, ele é assim mesmo, então, mas o é assim mesmo te faz comportar. O comportar te faz experimentar. O experimentar te faz sentir. E o que você sente te faz mudar. Então, daqui a pouco, você vai procurar se equilibrar, vai procurar se controlar, vai procurar se manter mais harmonizado, vai procurar se manter mais calmo, mais sereno, mais tranquilo, porque a vida tem esse papel. Se você age como um animal, ela manda um outro animal para te responder, para te dar o retorno, né, da sua própria animalidade, vai te mostrar o quanto é ruim ser animal. E você vai se humanizando assim, então você vai ser domado pela vida. E aí chega um determinado momento em que você se cansa dessas experiências de combate, de embate, de enfrentamento, de guerra, de disputa, de briga, e você começa, então, a se apaziguar. Aí você está começando a entrar na sua humanidade. E um dos papéis da vida é esse, né? Dar a você a oportunidade de experimentar o que você quiser e de sentir de volta aquilo que você fez para ver se é bom, se é ruim, se vale a pena continuar fazendo ou se vale a pena ou se é melhor mudar. Então, repetindo, o sexto item é para que nós percebamos que nossos pensamentos podem ser... Não, eu falei do quinto, né? O quinto é que o corpo humano é apenas um instrumento sensorial que nos permite sentir a energia que nós movimentamos ao usar as faculdades mentais. Então, use a sua mente com sabedoria, com inteligência, fazendo circular em você as energias que geram contentamento, satisfação, que alimentam a vida, e não aquelas que são as negativas, que alimentam a morte do corpo, que vão desgastando o corpo, que vão gerando doenças, que vão gerando mal-estar, que vão gerando fragilidades, que vão te tirando da capacidade de perceber quem você de fato é. Agora sim, nós podemos passar para o sexto. Para nós perceber... Fala. Me permite. Dois companheiros nossos mandaram perguntas aqui que estão atreladas aos itens anteriores. A primeira delas, eu até coloquei na tela aí para que todo mundo veja. Por que certos espíritos não percebem que estão desencarnados? Essa pergunta do Paulo. E a outra pergunta do Rodrigo: como fazer para expandir a nossa consciência? Bem, alguns espíritos não percebem que estão desencarnados porque eles não têm a menor noção do que é a vida espiritual. Eles não têm a menor noção de que nós somos seres espirituais. São pessoas para quem nada existe além da morte. Então, a pessoa não consegue perceber, avaliar e analisar qualquer outro estado da existência ou da própria vida,
que não seja aquele estado de encarnado que ele está experimentando. Então, nessa condição, muitos espíritos se espantam, né? Estão vivendo uma condição diferenciada. Qual é essa condição diferenciada? Ele não se consegue mais se comunicar com as pessoas da realidade material, ele estranha esse fato, ele estranha esse fenômeno, ele não consegue tocar as pessoas, não consegue mais sensibilizar e não entende por quê. Então, essa falta de visão da sua realidade essencial, espiritual, imortal, da sua energia eterna, e também falta de conhecimento de que existe a vida real além da vida experimental, que faz com que as pessoas não tenham essa percepção de que desencarnou. Mas logo, logo vão se encontrar com quem possa dar a eles uma acolhida e um acompanhamento até que eles consigam descobrir. E se também não tiver a capacidade para descobrir, vão ser reencaminhados para um processo reencarnatório compulsório, que não depende dele querer ou não querer reencarnar, mas sim porque ele precisa voltar para dar continuidade às suas experiências. E com relação a como fazer para expandir a consciência, primeiro você tem uma opção que é essa opção voluntária, que é estudar, pesquisar, procurar descobrir, conhecer por si só, ir atrás das informações, perceber aquilo que as pessoas te passam, colher das experiências negativas dos outros e das boas experiências uma percepção de quais são as atitudes que estão por trás daquilo e que referendam um comportamento que dá a você uma capacidade de viver melhor, de ser melhor, de sentir a vida pelo seu melhor aspecto. Então, essa é a primeira, a opção de voluntariamente você se desenvolver. E segundo é que, se você utilizar os conhecimentos negativos, as mentiras, as falsidades, usar as coisas más para poder se expressar, a própria vida vai te mostrando que existem outras opções e que essas opções podem ser infinitamente melhores do que essas que você tem usado. Qual é o recurso que a vida tem? É fazer com que todas essas energias que você utiliza e movimenta se armazenem no seu próprio corpo, constituindo doenças e incapacitações. Então, isso faz com que você também se expanda, porque a partir do momento em que você vai procurar ter uma atitude mais saudável, uma atitude mais salutar, uma atitude mais conveniente, você vai se sentir melhor, e você então vai adotar aquela atitude, aquele movimento, aquela nova ideia, novo modo de ser, nova atitude, como uma referência para você ser dali em diante. Eu espero ter respondido aos nossos companheiros. Então, vamos para o sétimo tópico. Sexto. Sexto. Quando nós passamos para esse estágio de desencarnados e vivemos essa experiência entre uma fase e outra, que acabamos de sair da encarnação e ainda não conseguimos nos situar na pós-desencarnação, ainda não temos ainda um lugar definido para nós, então nós começamos a perceber que os nossos pensamentos podem ser a fonte primária daquilo que nós sentimos e do que nós experimentamos. E isso também continua sendo possível depois da existência carnal, depois da existência do corpo físico. Se nós desencarnamos, não temos mais corpo físico, será que nós não vamos mais sentir? Não é bem assim. Por essa lição, nós vamos descobrir o seguinte, que você carrega com você as mesmas impressões do corpo físico por algum tempo, até que você se situe na condição de compreender que você não é mais um corpo físico, não é mais uma existência material, e que você não tem mais necessidade de sentir as mesmas coisas que o corpo sentia. Né? Até é muito interessante, porque no livro, nessa lição, os espíritos falam, né, sobre uma pessoa que perdeu a perna por amputação, mas que continuava sentindo dores na perna.
Então, quando uma pessoa desencarna sob um aspecto de doenças graves, dores nas pernas, ou isso ou aquilo, ela pode continuar por algum tempo, até ela se situar melhor na próxima etapa, no novo processo, ela pode continuar sentindo essas dores, né? E a gente tem que perceber o seguinte: a nossa influência, enquanto nós estamos na experiência da existência física, que quando nós deixamos de ter a companhia de alguém que desencarnou, que é o ente familiar, as nossas preces, as nossas vibrações e as nossas lamentações, lamúrias, choro, e o nosso apego, a nossa focalização na ausência, na falta que a pessoa faz, e o choro, isso prejudica a experiência, gera desespero, causa baixa de vibração e atrapalha a sua experiência nesse novo momento em que ela está para poder criar um alinhamento para voltar ou para outra encarnação ou seguir adiante no seu processo de vida. Então, você vê que nós podemos criar realidades enquanto estamos existindo fisicamente, e isso a gente ainda não descobriu. Quase tudo que você tem, ou que você é, decorreu de você ter pensado em alguma coisa, decorreu de você ter alimentado essa energia do seu campo mental, dependeu de você ter esse conhecimento, essa informação, e em espírito ter decidido aquilo, ter tomado aquilo como seu. Agora, só porque desencarnou isso vai parar? Não. Você desencarna, mas continua com o processo mental. Tomando uma aguinha aqui. Você continua com o seu processo de criar realidades no seu campo mental que vão se expressar do lado de fora como o seu campo existencial. Ah, mas tem existência também quando você está na vida? Claro que tem, ué. Onde que você vai pensar que vai ficar? Você vai ficar flutuando no espaço igual um astronauta que se perdeu da estação orbital, que rompeu aquele cordão e que ele está solto no espaço eternamente indefinido vagando? Não é assim, não é assim. Você, onde estiver, estará criando a sua própria realidade com o que pensa. Estará sentindo a vida a partir do que pensa, a partir das suas próprias expressões. Você vai continuar se expressando, você vai continuar alimentando seus pensamentos e alimentando a realidade e alimentando o sentimento. A mesma coisa. Até que você tenha a oportunidade de ocupar um novo corpo, já sob uma modelagem diferente, porque quando você desencarna, você traz no seu perispírito, acumulado em termos de valores, todos os valores que você alimentou, que você nutriu, que você, as modificações que você fez em tempo de existência vão se incorporar, ou seja, vai formar seu corpo da nova existência. É nesse momento, entre uma encarnação e outra, que você dá a materialização, a materialidade, cria a capacidade de substancializar os conhecimentos e as modificações que você teve no novo corpo físico que você vai usar para viver a próxima existência. E aí fala assim, quantas existências eu vou viver? Quanto tempo eu vou fazer essas experiências? Indefinidamente, até que você alcance um estado de felicidade, até que você encontre um estado de satisfação, contentamento, prazer, até que você se veja como um multiplicador do bem, como alguém que é capaz de transferir valores, como alguém que seja capaz de ser doador de energia positiva, construtiva e energia de felicidade. Então, esse processo vai se multiplicando, vai se ampliando, vai se expandindo, até que você alcance um status que é da última consciência, que eu não te falei antes, né? Seria um nível de consciência que nós não vamos entrar nele agora, que é a consciência divina. É você se ver como alguém que é da natureza divina, como essência divina, e com a capacidade de expressar a sua divindade. Então, a primeira capacidade de expressar a sua divindade é o amor. Você vai expressar, vai ser a primeira coisa que você vai expressar como ser divino, é o amor de modo absoluto. O que seria o amor de modo absoluto? É um amor que você não vai
escolher uma causa, uma razão, ou uma pessoa, ou uma motivação. Você é porque é. Você é amor porque é amor. Você faz, age, pensa e fala em coisas que representam amor. E isso se repercute em experiência de amor. Então, para descobrir para nós mesmos, né, que nós somos estruturados por energias que são geradas pelo nosso movimento. Esse é o 7º tópico, que fala que nós vamos criar as estruturas. Eu falei da estrutura psicológica, que é formada pela lógica, herança cultural, herança de experiência de sociedade. Falei da experiência da humanidade que você desenvolveu a partir de experimentar a sua animalidade. Falei da experiência de ser espírito, da consciência de espírito que você experimenta quando você voluntariamente procura conhecer a si mesmo, autoconhecimento, conhecer a si mesmo e ver a si próprio como uma essência imortal. E depois tem a consciência divina, que você percebe que, sendo filho de Deus, você faz parte da espécie dos seres divinos, a qual pertence Jesus, pertence os seres espirituais todos, que a gente não vai nominar, naturalmente não tem essa importância nominar. Mas a gente vai descobrindo, então, fala assim, olha, eu pertenço à espécie dos deuses, então Jesus disse, vós sois deuses, e isso tem fundamento, tem razão de ser, né? Então, e aí você começa a ver que na leitura dos grandes nomes da humanidade, os filósofos, as pessoas que são considerados os grandes propulsores da inteligência humana, do desenvolvimento humano, esses grandes filósofos, essas grandes mentes, todos eles se descobriram seres divinos, né? Posso citar aí Aristóteles, 360 anos de Cristo, Sócrates, Platão, Shakespeare, um monte de coisa, um monte de pessoas. E aqui, mais próximo de nós, contemporâneos nossos, tem o Walt Disney, que descobriu, né, que tudo aquilo que nós podemos pensar, nós podemos realizar, o Charles Chaplin, né, que fala aqui estou eu, aquele que pode construir a minha realidade, construir o meu dia. Então, nós estamos diante de muitas informações, mas elas só podem ser apropriadas por nós quando nós tivermos magnetismo para que elas cheguem a nós. Então, você vai ser informado no devido tempo. Aproveite a sua grande oportunidade, leia bastante, procure se conhecer, porque há muita coisa para você saber a seu respeito, sobre os seus poderes, sobre as suas capacidades, que você ainda não sabe. Vamos para a 9ª e para a 10ª, porque aí sobra algum tempinho para alguma possibilidade de alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Então, 8º, a vida está em cada palavrinha que você conhece, em cada letra. Se você pega a tabela periódica dos elementos, da química, você vai ver que todas elas têm as suas letras, que mostram seus símbolos, têm seus números. Então, a vida é feita de letras e números. E nós é que determinamos a combinação dessas letras. Essas combinações de letras formam o nosso corpo, combinações de palavras formam a nossa consciência. Então, olha só o que nós estamos falando. Nós estamos falando que cada conhecimento tem vida, tem energia. Olha a tabela periódica. Cada informação, cada elemento da tabela são letras. Cada combinação que você faz são coisas que se tornam vivas, se tornam energia, se tornam poder. Então, olha quanta coisa nós estamos extraindo dessa lição, né? Então, a vida está em cada conhecimento, e neles estão as possibilidades de todas as realidades materiais. Então, quer dizer, o conhecimento tem a energia vital que te dá a vida, te faz enxergar, tem a energia fotônica dos fótons que te permite ver, e tem a energia substancial que te dá a realidade material, mas tem também a energia que empodera, que te capacita. A energia que te empodera e te capacita. Então, todas as possibilidades das realidades estão no conhecimento, na informação, na letra, na palavra, no pensamento, nas frases, nas sentenças. E aí a pessoa pensa assim, mas eu faço muita oração, etc. e tal. Você faz oração muito mais do que você pensava.
mas também você faz sentença muito mais do que você pensava, porque quando você faz oração, são as frases construtivas, boas, belas, úteis, aquelas que qualificam a vida, que valorizam o ser, que valorizam a experiência, e as frases que são sentenças, que te condenam e que te colocam em julgamento por si mesmo, fazendo com que você viva experiências negativas, são os conhecimentos negativos. Então, o bem e o mal estão dentro de você, você usa o que você quiser e também experimenta o que você tiver usado. Não tem jeito de você mudar. Você fala o mal, não tem jeito de escolher o bem. Essa experiência está relatada aí nas informações, nos conhecimentos. Não é segredo para ninguém. Então, nono, para nós entendermos que para cada pessoa, a única realidade possível é aquela que resultar como soma, acúmulo de energia, aquela que resulta como soma da sua movimentação, daquilo que você mobiliza na sua mente, movimento de informações. Então, a realidade de cada pessoa e o que ela é e que pensa que é, e que sente que é fruto daquilo que ela pensa sobre si de maneira acumulada, de maneira continuada. Então, é a soma. Então, por isso que o corpo chama corpo somático, que é resultado da soma das energias daquilo que você mesmo produziu. 10º, para poder nós fecharmos nosso estudo, saúde ou doença, alegria ou tristeza, felicidade ou sofrimento, o que você vê do lado de fora, o que você vê no outro, o que você pensa que o outro é, tudo isso é coisa que você está tirando de si mesmo. Não tem como tirar de outro. E tanto faz estar encarnado como desencarnado. Você é o que é, sempre será, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Então, fechamos com essa informação. Quero ver se você, por acaso, se alguém quer fazer alguma pergunta, está aí. Tem uns 2 minutinhos. Vamos lá, Celso. O Valdir tem aqui para nós, perguntando: doador de órgãos retorna ao plano espiritual com crédito, já que é um ato de amor? E aí tem até um comentário aqui do nosso irmão Jardel, quando fala que a disposição de doação de órgãos tendo sido feita em vida demonstra no encarnado um processo de desprendimento. A gente consegue perceber que a caridade ela é sublime, é suprema em qualquer situação. Mas e quando a pessoa não autoriza e a família doa, assim, o que o espírito pode sentir do lado de lá, por assim dizer? É uma pergunta interessante, como sempre o Valdir é muito participativo, né? Então, a questão é o seguinte: quando você está fora do corpo físico, o corpo físico não existe para você mais. Então, que diferença faz se o órgão foi doado, se deixou de ser doado? Você nem vai saber. Você está lá como ser espiritual, como essência, como entidade de energia. Seu corpo físico está lá integral como perispírito. Então, isso não vai fazer diferença. Agora, venhamos e convenhamos. Você vai tirar o órgão que vai enterrar, que vai jogar para os vermes, para os micróbios, e vai fazer um bem para a humanidade? É claro que isso vai representar em gratidão, em energia, em vibração para o outro. Isso vai repercutir em quem? Em você, que foi o doador, né? Querendo ou não querendo, de qualquer forma, o órgão foi lá. Mas o ser desencarnado, ele não faz questão de órgão mais, não. Essa é a minha visão, né? Até porque o estágio também já mudou, né? Já mudou. Nós não fazemos mais parte do plano físico. Bom, Celso, a gente só tem que te agradecer mais uma vez pela sua participação. As suas falas são, além de muito concisas, são muito esclarecedoras para nós. Então você traz esses aspectos que para nós são aspectos, para nós que somos pouco conhecedores ainda da doutrina, né? São aspectos pouco comuns, mas com uma clareza, uma simplicidade tão grande que só nos faz receber essa radiação de energia positiva que parte de você. E a gente só tem que te agradecer por isso, agradecer aos seus mentores que têm te acompanhado aí, têm te dado toda essa clareza para falar dessas coisas tão importantes para nós, com tamanha sensibilidade, com tamanha simplicidade e com tamanho valor, né, que você fala. Então a gente te agradece, tá? Seja sempre bem-vindo. Fred, eu agradeço muito a oportunidade, porque quando a gente coloca um conhecimento
à disposição dos outros, nós estamos nos multiplicando nesse outro e estamos nos tornando um com essas pessoas. E é o que foi recomendado, né, na programação infusa da humanidade, nós nos multiplicarmos pelo bem. Então é isso é uma grande oportunidade para mim. Eu que agradeço muito a todos que estão nos acompanhando aí também, o meu agradecimento. É uma oportunidade para todos nós, tá, Celso? E a gente espera contar contigo sempre aqui. É claro que nós vamos marcar para você também um dia no próximo mês, já em agosto. No mês de setembro a gente vai ter uma programação toda especial do aniversário do nosso grupo. E a gente conta com você também. E a gente está sempre esperando receber você aqui. A gente está de braços abertos esperando, tá bom? Obrigado a todos. Bom, então nós vamos agradecer a todos que estiveram presentes. E vamos convidar o Paulo para fazer a nossa prece final. Lembrando sempre das vibrações positivas para o nosso irmão Suizaldino, que está lá se recuperando ainda no hospital. Ainda está naquele processo lento de recuperação. Né? A gente aguarda e a gente espera a bondade divina dentro do merecimento dele, para que ele possa retornar para nós o mais rapidamente possível. Então, vamos passar o Paulinho. Boa noite, Paulinho. Seja bem-vindo. Faça para nós o encerramento, por gentileza. Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa noite a todos vocês. Vamos proferir nesse instante a prece coletiva. Mas vocês também poderão fazer as suas preces individuais, por vós mesmo e pelas outras pessoas, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus e os benfeitores espirituais. Meu Senhor, sábios do sábio, Pai de toda a criação, põe a doçura em nossos lábios e a fé em nossos corações. Sol de amor que nos conduzem na vida em que nos agasalha, encha nossos olhos de luz e as nossas mãos de trabalho. Dai-nos forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do nosso dever. Pai, nunca te esqueças de nós, nas bênçãos da compaixão, nos guarda em teu coração de paz e de amor sem fim. Que Jesus abençoe a todos. Tenham uma boa noite.